Hi everyone! The presentation will be in Portuguese, but for the inclusion of everyone, the transcription of the audio in English and Portuguese is available. Olá pessoal, eu me chamo Luciana Menezes Xavier de Souza e essa apresentação será realizada em português, mas para a inclusão de todos, a transcrição do áudio em português e em inglês estão disponíveis. O título desse trabalho é Redução de ruído por conformação de feixe e implantes cocleares, um estudo no domínio do tempo, e foi desenvolvido por mim, por Márcio Rosbach Costa e Renata Coelho Borges. Como conteúdo, será abordado a introdução, a caracterização dos sinais, conformador de feixes, simulações computacionais, resultados e conclusões. O sistema auditivo ele é de extrema importância para a comunicação entre os seres humanos, sendo responsável pela captação e codificação da informação sonora. A redução da capacidade de ouvir pode gerar prejuízos pessoais, sociais e econômicos. Hoje, estima-se que cerca de 4,7% da população mundial vive com algum tipo de perda auditiva debilitante, podendo em 2030 chegar a 630 milhões de pessoas e em 2050 a 900 milhões de pessoas. Implantes cocleares são próteses neurais que buscam a compensação das perdas auditivas, pois apresentam alta capacidade de restauração da percepção sonora. Na sequência, tem-se a vista frontal de um implante coclear implantado em um humano. O som ele é captado pelos microfones e o processador o transforma para a forma digital. O som codificado ele é transmitido por meio de uma antena de transmissão via radiofrequência, RF. O receptor decodifica o sinal e o transforma em pulsos de corrente elétrica que são aplicados através de eletrodos posicionados no interior da cóclea. Esses eletrodos estimulam o nervo auditivo da cóclea, que envia impulsos elétricos para o cérebro, onde serão interpretados. O reconhecimento da fala por usuários de C ele é reduzido quando há a presença de ruído no ambiente. Assim, técnicas de processamento de sinais foram desenvolvidas, como a redução de ruído do canal único, bem como as máscaras tempo-frequência, como exemplo, o filtro de Wiener, a máscara binária, entre outras. Por outro lado, tem-se a formação de feixe acústico, como o Acoustic Beamformer, dentre eles o MVDR, o LCMV, entre outros. O objetivo desse trabalho é analisar o desempenho do Beamformer MVDR baseado na função custo a ser minimizada. Aqui será feita a comparação de duas técnicas mais utilizadas na literatura, utilizando a matriz de correlação da fala contaminada e a matriz de correlação do ruído global. Na próxima etapa, se vê a modelagem da fala contaminada. Na figura, tem-se a fonte de fala, S, a fonte de ruído interferente, IP, e a de ruído de fundo, R. As fontes S e IP são convoluídas com suas respectivas respostas ao impulso relacionadas à cabeça. Esses sons são captados pelos microfones. De um lado, tem-se o implante e do outro lado, uma prótese de captação, que vai enviar os sinais via Wi-Fi para o outro lado. Esses sinais captados são transcritos na forma matemática como o sinal de fala contaminado, aqui representado como y de m, na equação. Assim, na equação, a primeira parte faz relação à fala e a segunda parte aos ruídos. Na cadeia de processamento, para a redução do ruído em implantes cocleares, os sinais contaminados, captados y de m, são filtrados por filtros Gamatone, representados aqui com a letra G. O sinal filtrado ele é separado em 22 subbandas, e cada respectiva subbanda é enviada para um conformador W, que gerará o sinal filtrado Z de K. As equações aqui representadas, elas formulam tal etapa, por meio, primeiro, de um somatório ou da mesma equação, formulada apenas da forma matricial.
Os conformadores de feixe no domínio do tempo terão duas representações comparativas para o processo de minimização, sendo a primeira baseada na correlação da fala contaminada, RYY, e a segunda na correlação do ruído global, RVV. A restrição para a preservação da fala, ela considera primeiro o sinal filtrado, Z de cada fala, igual ao obtido pela filtragem do sinal de fala. Por outro lado, busca-se a saída ótima, que é o sinal X de ref, definido como o sinal do microfone de referência, neste caso, o microfone 1. Assim, de um lado tem-se o sinal Z de cada fala, buscando ser igual à fala captada no microfone de referência. Assim, pode-se obter o conformador de feixes, por meio do processo de minimização. Por outro lado, pode-se aplicar a técnica de multiplicadores de Lagrange no processo de minimização. Assim, aplica-se na primeira equação essa técnica, chegando a uma formulação fechada apresentada na segunda equação. Porém, para fazer a comparação desse processo, a gente utilizou o seguinte cenário acústico: um escritório com tempo de reverberação de 300 milissegundos, a fonte de fala com azimuth de 0 graus, a fonte pontual de interferência com azimuth de menos 60 graus, posicionada à esquerda, um banco de dados com 15 áudios com voz masculina, do banco de dados do I3E Corpus. O sinal interferente ele constitui-se por um ruído artificial do tipo ICRA1, que é o Artificial Speech Like Noise. Além disso, utilizou-se um ruído difuso, que é um ruído artificial do tipo ruído branco gaussiano, com frequência de amostragem de 16 kHz. Ainda foram utilizados 6 microfones, um filtro Gamatone com 200 coeficientes e 22 subbandas. As razões sinal-ruído utilizadas foram de 0 dB e 30 dB. Além disso, utilizou-se a razão sinal-interferência variando de menos 10 a 30 dB. Como resultados, verifica-se, analisando a inteligibilidade percentual, por meio da métrica SMRCI, que foi desenvolvida para a avaliação da inteligibilidade para ICs, ou seja, para os implantados cocleares, que quando se compara o conformador MVDR utilizando a correlação do ruído, aqui representado em azul no centro, com a correlação da fala contaminada em laranja à direita e o sinal contaminado em preto à esquerda, que para a SNR de 30 dB e CIR variável, percebe-se que o MVDR, baseado na correlação do ruído, detém os melhores resultados para CIR de menos 10 a 10 dB. Por outro lado, para a SNR de 0 dB, onde há a maior presença do ruído ambiente, percebe-se que há um decaimento da inteligibilidade. Porém, mesmo assim, o MVDR, utilizando a correlação do ruído, apresenta melhores resultados entre as CIRs de menos 10 a 10 dB. Por fim, a proposta visou comparar as duas formas de implementação do conformador de feixes MVDR utilizadas na literatura. Os resultados indicam que para os implantados cocleares, a implementação baseada na matriz de correlação do ruído global apresenta níveis de inteligibilidade melhores, mesmo em situações de SNR muito baixas. Assim, como conclusão, pode-se dizer que há fortes evidências da melhoria da inteligibilidade em implantados cocleares quando apenas a potência do ruído global é utilizada na função custo. Por fim, agradecemos a todos.